esta é a TV Novo Tempo e nós estamos com o programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos também no YouTube, no nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT e na página da Novo Tempo, lá no Facebook da TV Novo Tempo. O nosso programa também é passado todos os dias, de domingo até sexta-feira, às 7 da manhã, na Novo Tempo, e no sábado, às 5h30 da manhã, e no YouTube, sempre, toda hora que você quiser. Basta se inscrever ali no nosso canal no YouTube, é bem simples. Clica ali, pronto, já está inscrito, e clica também no sininho, para você receber a mensagem quando um novo programa estiver sendo colocado ali, ou uma outra mensagem, uma novidade do seu programa Reavivados por Sua Palavra. A Bíblia tem 1189 capítulos e nós estamos estudando um capítulo por dia. Oh, quanto capítulo? Não, 1100, passa rapidinho. Nós já estamos aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, já estamos no capítulo 2. Parece que foi ontem que nós começamos, não é? Nós começamos aqui a partir do Lucas 22, o pastor Fávero, que esteve antes de mim, esteve gravando um ano inteirinho, fez todo de Salmos até Malaquias, e nós vamos aí, não vamos parar, né? Houve um pequeno hiato aqui, mas nós não vamos parar, vamos continuar. Vem Gênesis, vamos voltando e assim por diante, sempre estudando um capítulo por dia. E quando a gente voltar a esse capítulo lá, daqui a um tempo, você vai ver que são lições novas, porque cada dia que a gente lê a Bíblia, a gente não é a mesma pessoa e vai enxergar coisas diferentes. É assim mesmo, a Bíblia é extraordinária, é um livro novo cada dia. É o livro mais lido no mundo, na história do nosso mundo, mais distribuído, tantas línguas que ele se encontra, dialetos, línguas indígenas. É maravilhosa a Bíblia, a palavra de Deus é incrível, tem histórias incríveis, maravilhosas, histórias que apontam para o passado, como projeção do futuro e assim por diante. Mas o importante mesmo é o presente, né? Hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Hoje é o dia da salvação. Então vamos aprender a Bíblia, ou vamos aprender o que a Bíblia tem para nos ensinar hoje, né? Nesse capítulo especial, capítulo 2, da segunda carta aos Tessalonicenses. Aqui nós já vimos na primeira carta, que foi a primeira carta que Paulo escreveu, se cresce que a primeira a Tessalonicenses foi a primeira carta, a segunda carta, e a última carta, Timóteo, segunda carta de Timóteo. Paulo escreveu 13 cartas, dando suas mensagens, exortações a problemas locais que hoje nos afetam também. Muitas vezes parece que Paulo está falando da minha cidade, da minha família, da minha região, de mim mesmo, não é? Através dessas cartas, e muitas vezes ele vai falar o nosso coração. Paulo foi inspirado por Deus. Essa carta é maravilhosa. Paulo a escreveu com muito carinho para aqueles que moravam em Tessalônica, não é? Bom, o assunto é sobre a volta de Jesus, você já sabe, falamos um pouco disso ontem, né? Ele falava da constância da fé, mantenham a constância da fé, porque é desse jeito que vocês vão se preparar, mas faltou a palavrinha esperança, lembra-se que nós falamos? Ele, na primeira carta, fala de fé, amor e esperança. Aqui, na introdução, ele tira a palavra esperança, coloca amor e fé, por quê? Porque faltava esperança, e é isso que ele ia dar agora, ia passar para o povo que morava ali, para a igreja, as pessoas da igreja que moravam ali. Ele dá um elogio sobre a fé e o amor, mas não pode elogiar a esperança, porque era isso que estava faltando. Eles pensavam que já tinha passado a volta de Jesus e eles foram perdidos. É isso que alguns pregavam, olha que absurdo. As pessoas pregam cada coisa, há cada lugar onde as pessoas pregam cada coisa, fogem da palavra completamente e dão suas próprias interpretações. Esse é um perigo. A Bíblia deve responder à Bíblia. Devemos achar a resposta da Bíblia na própria Bíblia. E se há algum texto ou outro que você não entende, é porque ele não é importante, como lá as datas de Daniel, né? As datas quebradas, não 1260 dias anos, 2300 de manhã, mas aquelas quebradas, 1290 e tal. Aquilo ninguém sabe o que é. Então, se não tem resposta, eu não tenho. Eu vou ficar inventando agora? Vou ficar dizendo o que eu penso? Não, a palavra tem a resposta. E aqui no capítulo 2, que começa uma nova sessão, aqui de Paulo, são correções que ele faz dos erros recentes, né? Já vimos 2 sessões, as saudações e elogios. Então ele diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele já vai na lata, né? E a nossa reunião com ele, nós vos exortamos,
exortamos. Saiu. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola ou carta, né? Como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum, verso 3, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, assentando-se como se fosse o próprio Deus. O que ele está dizendo aqui? Isso é uma profecia, Paulo está dizendo, sobre a volta de Jesus. Ele diz assim, olha, o pessoal está dizendo que ele já voltou, mentira, não voltou coisa nenhuma. Não foi isso que eu ensinei para vocês, creiam no que eu ensinei para vocês. E isso não vai acontecer, não deixe ninguém enganar vocês, porque isso não vai acontecer antes que se levante a apostasia, que venha primeiro a apostasia, digo melhor, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se opõe, que se levanta contra as coisas de Deus, que se assenta no lugar de Deus. Está falando sobre um poder religioso. Houve um poder religioso cristão, cuja filosofia da liderança era colocar-se no lugar de Deus. É a maior igreja cristã. Colocar-se no lugar de Deus. A sua voz vale tanto quanto a voz de Deus. Existe a questão da infalibilidade. Não há nenhum homem infalível. Só Deus tem a imortalidade, diz lá em Timóteo. Só Deus, Ele é a única pessoa, não existe um ser comparado a Ele que pode mudar os tempos, a lei, e pode fazer o que quiser da religião. Não, a palavra de Deus é a fonte. E todos nós somos sacerdotes, já vimos isso e vamos ver ainda lá em Hebreus, vai ser confirmado isso lá em Hebreus, uma coisa linda essa carta. Então, a grande decepção do mundo cristão é porque homens se colocam no lugar de Deus. Então, olha, o Tessalonicenses, não veio Jesus não veio ainda. Antes dele virá um poder religioso, cristão, que vai assumir o lugar de Deus, vai tomar o lugar de Deus. Aí chama de filho da iniquidade e tal. A gente podia se aprofundar um pouco mais aqui, mas é tão clara a leitura que a gente não precisa nem se aprofundar muito. Pegar outros textos e tal. Então, ele vai se ostentar como se fosse o próprio Deus. Então, vindo esse poder, depois disso, então que Jesus vai vir. E nós cremos, como cristãos, que esse poder já veio. E ele está sendo exercido no nosso mundo cristão. Então, estamos mais próximos do que aquele povo estava da volta de Jesus. Você não crê assim? Está escrito aqui. Verso 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Cuidado, não deixem-se enganar. E agora sabeis, verso 6, o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Na ocasião própria, esse poder seria revelado a partir daquele momento, não é? E aí vai falar sobre o verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, na volta dele. O iníquo, que quer tomar o lugar de Cristo, é um poder do mal, dirigido por Satanás. Então, ele vai ser revelado, e revelado vai ser destruído. Está falando sobre a volta de Jesus, o período pós-milênio, quando a destruição será total. Então, de fato, vai ser revelado. Verso 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, os sinais, prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, estou lendo vários versos, né, porque é autoexplicativo aqui, são muito importantes. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, a operação do erro quer dizer, esse apóstata vai vir em nome do cristianismo. E por causa desse erro, então, vamos valorizar a da mentira, vamos valorizar a verdade. Então, vocês não fiquem preocupados, que há sinais da volta de Cristo.
Então Jesus não veio ainda, Tessalonicenses, não fiquem apavorados. Esses que estão ensinando que ele já veio, estão mentindo. Jesus tem uma maneira de vir. O próprio Paulo fala várias vezes aqui. Não é? Vai vir todo olho verá, o Apocalipse fala isso. Não é? Mateus 25, 24, fala sobre a volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus, sinais no mundo físico, no mundo político, no mundo moral. Então nós estamos vivendo aí já nesse tempo do fim, só que não era naquele tempo lá. E nós também vamos ouvir falsos cristos. Também vamos ouvir falsos orientadores. Nós vamos ouvir isso. E já estamos ouvindo. Busque a palavra. A palavra é a fonte de toda a justiça de Deus, é a fonte do conhecimento de Deus. É o que a gente tem. Deus se revela pela palavra, Deus se revela pela natureza, mas nós não vamos adorar a natureza, porque nós conhecemos a palavra. E Deus se revela por Jesus Cristo. Então vamos buscar a Cristo na sua palavra, para entender os dias que nós estamos vivendo. Não vamos ser enganados. E essa era a repetição aqui de Paulo constante: não seja enganado, não sejam enganados, queridos Tessalonicenses, porque o mal está se preparando bem para enganar você. Verdade com mentira. Jesus vai voltar, ok. O diabo usa isso, mas põe lá umas mentiras no meio. Como ele vai voltar? De que maneira? Então busque a palavra de Deus para você ter esperança. É isso que falta em nossa vida. Esperança em Cristo. Vamos orar? Pai querido, dá-nos uma visão clara da Tua palavra, para não sermos enganados. Assim como aquele povo estava sendo enganado. A Tua palavra diz, não o dia, a hora da volta de Cristo, mas os sinais. E a nossa preocupação não deve ser essa. Deve ser preparar a nossa vida para encontrá-lo agora, hoje, nesse instante. Porque o dia da salvação é hoje. Em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e reavivados por Sua palavra.